presença de ciganos do grupo Sinti na Europa Central, que engloba países como Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia, República Tcheca e Suíça, está documentada desde 1540. Por séculos, houve a possibilidade de vida sedentária para as comunidades Sinti. Não havia nessa região perseguições, expulsões, como em outras partes da Europa ocorreu. E dessa forma, os nossos ancestrais, ou seja, ciganos de etnia Sinti, puderam viver durante alguns séculos com tranquilidade e progresso junto a esses países que eu citei. Mas durante a monarquia de Habsburgo, sob o comando de Maria Teresa, no ano de 1740, infelizmente iniciaram-se as expulsões e opressões contra as comunidades ciganas do grupo Sinti. E uma das barbáries, entre diversas outras que eram realizadas, era retiravam as crianças ciganas do grupo Sinti, enviando-as para orfanatos, retiravam essas crianças da família e enviavam essas crianças para orfanatos e obrigavam o casamento de ciganos do grupo Sinti com não ciganos da região e, sobretudo, a adoção de sobrenomes não ciganos. Durante esse período de expulsões e perseguições, nasceu o que nós chamamos, que se mantém por tradição oral dentro das comunidades Sinti, o que nós chamamos de Eftavagária, ou seja, na nossa língua significa as 7 caravanas, que é justamente o deslocamento de algumas famílias que foram para regiões da Europa, fundando novos subgrupos dentro do grupo Sinti. Então, originariamente, antes dessas expulsões e antes dessas perseguições, basicamente o grupo Sinti era um único, homogêneo. E depois das expulsões, uma família foi para uma região da Europa, outra para outra, e assim foram nascendo subgrupos originários dessas famílias, dentro das 7 caravanas. Dentro da primeira caravana estavam nada mais, nada menos que Laurens Reinhardt e Jean-Eugène Weiss, que rumaram para a Bélgica. E lá tiveram um filho muito famoso, que eu tenho certeza vocês conhecem, que é nada mais, nada menos que Django Reinhardt, ou seja, o pai do jazz cigano. Então, essa família da primeira caravana foi para a Bélgica. Na segunda caravana estava Joseph Reinhardt, no caso, irmão de Laurens, que rumou para o sul da França. E é justamente o Joseph Reinhardt que fundamenta, digamos, o subgrupo Manouche no sul da França. A família dele acaba dando origem ao subgrupo Manouche dentro do sul da França. Na terceira caravana estava Lisa Reinhardt, que foi primeiramente para a Suécia e depois veio para o Brasil. A Lisa Reinhardt veio para o sul do Brasil. Um dia nós vamos contar a história da família Reinhardt aqui no sul do Brasil. Na quarta caravana estava Ludovico Reinhardt, que era conhecido como Barolo Louis, ou seja, o Grande Louis, que rumou para o norte da Itália, mais precisamente para a região que hoje em dia é conhecida como Piemont, e lá fundou o Sinti Piemontecari, ou seja, um subgrupo do grupo Sinti. Dessa forma foram nascendo subgrupos de um único grupo, que era o grupo Sinti. Na quinta caravana estava Wilhelm Trollmann, que rumou junto com a sua família para a Áustria. Aliás, ele é o pai de um dos grandes boxeadores e campeão, no boxe, que nós vamos também contar a história de origem Sinti, que nós vamos também contar a história dele aqui no canal em breve. Na sexta caravana, foram para a região da Alemanha e permaneceram nessa região, onde a família vive até hoje. E o próprio Romani Rose
que é descendente deles, fundou uma organização, ou seja, uma ONG, que luta pelos direitos dos Sinti e dos Romá na região da Alemanha. E na 7ª caravana estavam o cigano Heinrich e sua esposa Emília Steinbeck, que foram para a região da Holanda. Então reparem que cada uma das 7 caravanas foram para uma região da Europa. Então nós temos aí norte da Itália, sul da França, basicamente regiões onde existe uma população Sinti muito significativa. No norte da Itália, os Sinti Piemontecari, e no sul da França, os Sinti Manouche, ao qual eu tenho orgulho e honra de pertencer, Sinti Manouche. E outros que foram para outras regiões, que são famosos até hoje, como os Estrerrália, Sinti Estrerrália, que é da Áustria, Sinti Gascani da Alemanha, e por aí vai. Então, em cada região nasceu um subgrupo do grupo Sinti. E todos eles foram obrigados a adotarem nomes que não eram os nossos nomes ciganos. Tá? Então, nomes que foram adotados por imposição desses países, tanto na região da Itália, como na região da França e na região da Alemanha. E eu vou revelar para vocês a lista desses sobrenomes Sinti. Está gostando? Taca o dedão no like, deixa um like pra gente. Se você já é inscrito no canal, deixa um like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Agora, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for colocado no canal. E antecipadamente, grato por sua participação. Então vamos conhecer primeiramente a lista dos sobrenomes ciganos Sinti na Alemanha. Aí vai a relação para vocês. Bamberger, Box, Blum, Braun, Deutsche, Diesenberger, Ernest, Franz, Freinwald, Gustel, Hansten, Hollenheimer, Heinrich, Kück, Kiefer, Klein, Kraus, Röser, Laubinger, Metbach, Milk, Petermann, Reinhardt, Ruiz, Rose, Rosenberg, Steinbeck, Strauss, Trollmann, Wagner, Wappler, Weiss, Winter. Esses foram os sobrenomes adotados pelos ciganos Sinti da Alemanha. E agora vocês vão conhecer os sobrenomes adotados pelos ciganos Sinti da Itália. Vamos à relação. Buglioni, Senna, De Lagarenne, De Barro, De Bianchi, De Galude, Dubois, Lafleur, Laforette, Massa, Medini, Niemann, que também se escreve Newman, Riviera, Toni, Toninho, Vailate. Vocês repararam que nesta lista de sobrenomes de ciganos Sinti da Itália tem muito sobrenome de origem francesa, certo? Como Laforette e assim por diante. O que acontece é que muitos dos ciganos que estão na Itália primeiro passaram pelo subgrupo Manouche, para depois irem para a Itália. Então, assim, há uma troca cultural muito grande ainda hoje entre os dois grupos, o Sinti Piemontecari e o Sinti Valstiquet, que nós também chamamos de Sinti Manouche. Então, nessa troca, é óbvio que há troca, nessa troca é óbvio que ocorrem também o quê? Casamentos, e dessa forma, sobrenomes que eram utilizados por uns passam a ser utilizados por outros. E nomes que eu citei, sobrenomes que eu citei como Toni, são sobrenomes ligados ao Debar, por exemplo, são sobrenomes ligados à própria história do circo italiano.
Então, assim, o Sinti e o circo na Itália sempre tiveram uma história muito profunda de desenvolvimento das atividades circenses. Em cada 10 famílias de ciganos Sinti na Itália, pelo menos 8 eram circenses, se não proprietários, né, do próprio circo ou de parques de diversão, eram malabaristas, mágicos, enfim, sempre envolvidos com a atividade circense. E agora, por último, mas não menos importante, vocês vão conhecer a lista dos sobrenomes de ciganos Sinti da França. Desse modo, seria do subgrupo Sinti Manouche. Tá ok? Então, eis aí a relação. Guibard, Graff, Gebel, Gourem, Lafertin, Langrene, Lett, Loeffler, Laurier, Meyer, Romanes, Romani, Romano, Rosenberg, Schmidt, Vidal, Winterstein. E tenha em mente que se o seu sobrenome consta numa dessas 3 listas, não é garantia de ascendência ou de descendência cigana. Até porque, a bem da verdade, a descendência cigana ocorre de forma patrilinear. O que significa isso? É simples. Ou seja, para alguém se auto-identificar como pertencente à etnia cigana, essa pessoa tem que ter pai cigano. Do contrário, ela não é cigana, ela é descendente de cigano, né, de um grupo cigano, caso ela tenha, por exemplo, um parentesco mais remoto, como avós e assim por diante, ou mesmo sendo filho de mãe cigana com pai não cigano. Nesse caso, é considerado apenas descendente, seja homem ou seja mulher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.